Pessoal, e toda essa treta que tá rolando aí de Arrascaeta juntamente com o Mauro, tem também o Felipe Luiz, o Jorge Jesus e muito mais. Ficou interessado, quer saber todas as notícias do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Flamengo, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair uma nova notícia, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, vamos ver essa treta aí que tá pegando fogo nos bastidores. E aí eu vou começar com o Mauro agora. Mauro, qual é o maior problema do Flamengo, na sua visão? São vários problemas, né? Um deles é essa falta de mobilização para os jogos, como aconteceu de novo nessa partida, né? É uma questão que acontece há muito tempo. O torcedor do Flamengo nunca vai querer admitir em sua maioria, mas era feliz com o Paulo Souza e não sabia. O Flamengo venceu todos os jogos na fase de grupos da Libertadores que conquistou com o Paulo Souza técnico, exceto um em Córdoba contra o Talheres, que foi empate, o gol do Talheres foi em completo impedimento, mas não tinha VAR da fase de grupos naquele ano. Tivesse, provavelmente, o gol seria anulado, o Flamengo deveria vencer aquele jogo. Depois, com o Dorival, venceu os outros jogos e foi campeão, ganhando todas as partidas. Então o time não se mobiliza muitas vezes. É uma questão física que é apontada como razão pela qual o time cai muito de rendimento. É um negócio muito mal explicado. O Arrascaeta ontem eu apurei que foi o jogo que ele mais correu na temporada, e tem muita gente que, até dentro do clube, que acredita que ele perdeu aquele gol no começo do jogo, logo depois de abrir o placar, porque chegou sem perna na jogada, mas ao mesmo tempo foi o jogo que ele mais correu. Eu tenho dúvida se ele chegou sem perna ou se ele foi, digamos assim, caprichoso ao extremo, para dizer o mínimo, tentando uma bolinha colocada quando era um lance para definir, chutando com a meia altura ali, com força, com intensidade bastante para colocar a bola no gol, como no gol que ele marcou, né? A questão do técnico muito jovem ainda, vivendo novas experiências e um pouco soberbo em alguns momentos, a ponto de uma coletiva depois de uma vitória dizer para que não ouça os analistas do YouTube, coisa do gênero, né? Eu acho até que ele não quis generalizar, mas de certa forma acabou fazendo isso. Como assim não ouço? Aí tem a frase que para mim diz tudo: eu sei o que eu estou fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, imagina se não soubesse, né? Então tem várias questões ali. Um elenco montado por uma outra gestão, e agora tem uma gestão nova que pensa futebol de outra forma, enfim. Mas eu acho que são questões que são perfeitamente contornáveis, desde que as pessoas que estão no comando tenham capacidade para isso, né? É impressionante que o Flamengo não pode perder uma partida, que a mídia brasileira começa a criar uma crise no Flamengo. Olha essa notícia que acabou de sair. O Flamengo entra em crise com o time sem pernas em maio e o Felipe Luiz é cobrado. E o que mais me impressiona é a hipocrisia da mídia brasileira. Porque há um mês atrás, o Flamengo jogava o melhor futebol do Brasil e o Felipe Luiz era o técnico ideal para a seleção brasileira. Aí depois que o Flamengo perde somente 2 partidas para o Central de Córdoba e para o Cruzeiro, a mídia já começa a falar que o Flamengo está em crise. E o que mais me impressiona é que tem torcedores do Flamengo que compra essa crise criada pela mídia. Não existe crise no Flamengo. O clima do Flamengo tá bom. E aí o Arrascaeta deu uma excelente resposta. Atletismo é outro esporte. Se eu posto uma foto, acabo com essa teoria. RS. Futebol de internet é fó. E o Arrascaeta, que ainda escreveu: futebol é de memória muito curta e se passa do bom ao ruim rápido e vice-versa. E é a maior realidade que existe, principalmente no futebol brasileiro. O Flamengo, há um mês atrás, era o melhor futebol do Brasil e ia ser campeão de tudo. Depois de 2 derrotas, a mídia já começa a criar uma crise inexistente no Flamengo. Pessoal, aí tá notório, né, o quanto essa mídia é barricha, né? Quanto essa mídia aí é interessante. Por quê? Algum tempo atrás, Felipe Luiz era o melhor treinador, o Flamengo jogava o melhor futebol, tinha mais títulos do que derrota e já estavam cogitando em seleção brasileira. Agora, né, o cara não presta, o cara é isso, o cara é aquilo. Por que será? Será que é porque o Jorge Jesus está desempregado? Será que estão querendo montar uma crise no Flamengo para poder tirar o Felipe Luiz, né, do Flamengo, para trazer o Jorge Jesus, né? Será que por que estão fazendo isso com o Jorge Jesus, com o Felipe Luiz? Será que é por isso, né? Tá muito na cara que os caras estão querendo armar para cima do Felipe Luiz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também a respeito sobre essa renovação também com a Arrascaeta, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia está falando aí, né, da continuidade. Isso aqui eu acho completa maluquice, tá? O Flamengo encerrou no momento, tá, tratativas com a renovação do Arrascaeta. Ele tem contrato até o final de 2026.
o Arrascaeta aceitou fazer até final de 28. Tá. Com redução salarial, ele topou fazer redução salarial. E o Flamengo decidiu deixar o tema para depois. Então tá parada as negociações com o Arrascaeta. Isso aqui eu acho completa maluquice, tá? O fato de você... porque o que tá falando aqui é que o fato que os bastidores sabiam que a atual gestão não pretende fazer força para segurar o Arrascaeta após o fim do contrato. O que eu acho insano, tá? Isso aqui é coisa de maluco, coisa de doente. E, né, fora a BAP, se isso acontecer, desculpa. Você, um dos maiores da história do nosso time, tecnicamente, o melhor jogador que a gente tem, o cara que já entregou tudo que pode pro Flamengo. Não é que nem a situação do Everton Ribeiro. O Arrascaeta não tem 35 anos, não. Pô, que isso? Que loucura é essa? Que é isso, cara? Essa história tem que ser muito bem contada. Muito bem contada. Por que isso tá rolando? Tá? O cara hoje o melhor jogador jogando no Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mesmo o Flamengo perdendo, ele vai lá e faz gol. Que isso, cara? Mas é porque é hoje, né, Davi? Eu acho que eles querem deixar pro ano que vem pra saber como é que ele vai estar. Não, negociação é só o final do ano que vem que acaba. Beleza, você fala, eu tô dizendo que essa notícia que saiu de que o Flamengo não tem interesse em segurar ele, que é isso? 30 anos, pô, rende muito ainda. Eu sei que tem questões físicas do Arrascaeta, beleza? Mas, porra, meio Arrascaeta é melhor que a grande maioria dos jogadores do Brasil, pô. Que isso? Fala, galera, uma situação aí importante da gente esclarecer, apesar do Globo Esporte trazer que o Flamengo estava interrompendo aí as negociações para renovação com a Arrascaeta ou paralisando, algo nesse sentido, o Flamengo emitiu uma nota, tá? Emitiu uma nota explicando a situação do Jorge Ander Arrascaeta e relacionando, inclusive, a situação aí do Guilhermo Varela. Então é importante a gente trazer a versão do Flamengo na situação, já que o Globo Esporte disse que essa situação do Arrascaeta ficaria para um outro momento e que não seria a prioridade a renovação, isso seria decidido depois e que no final do contrato iriam pensar se ia rolar ou não e que nesse momento tinham recusado a renovação do Arrascaeta. O Flamengo se posicionou de forma diferente, vamos acompanhar. Olha, esclarecimento. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o atleta Guilhermo Varela se trata de uma questão de mercado, considerando que o contrato do jogador se aproxima do término, o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe, o clube iniciou as tratativas neste momento. O Flamengo também informa que foi procurado pelo agente do atleta Jorge Ander Arrascaeta, que é o Daniel Fonseca, ex-jogador da seleção do Uruguai, e está ciente dos seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 26, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno. A gente trouxe que teve reunião, né, o staff do jogador apresentou a sua intenção e tudo mais, isso foi levado para o BAP, foi levado para a diretoria. O Flamengo, nesse momento, priorizou a renovação do Varela, algumas outras situações, e deixou claro que não tem nada que recusou, no caso, a renovação, que não vai renovar, ou que descartou a renovação do Arrascaeta. O Flamengo deixa claro que no momento apropriado vai pensar na renovação do Arrascaeta. Pois é, pessoal, tá aí, duas versões, né? Mas o que é que vocês acham? O Flamengo tem sim que priorizar uma renovação com o Arrascaeta, né? O Arrascaeta ali reduzindo o salário, tudo. Ou vocês acham que o Flamengo tem que esperar mesmo, ver aí no que vai dar, né? Lembrando que o Arrascaeta, o contrato se vence em 2026, então o Flamengo tem aí até maio do ano que vem, de 2026, até maio de 2026, para tentar ali uma renovação de contrato sem que antes ele assine um pré-contrato, que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então o Flamengo tem até maio de 2026 para tentar uma renovação de contrato com a Arrascaeta. Mas vocês tentariam agora uma renovação de contrato com a Arrascaeta ou só depois? E vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente falou no início do vídeo, né? Será que a mídia está cavando aí a saída de Felipe Luiz para tentar trazer o Jorge Jesus ainda nessa temporada? Será que toda essa crise, tudo isso que estão querendo montar no time do Flamengo, porque não tem crise, mas estão querendo montar uma crise no time do Flamengo, será que é porque o Jorge Jesus está desempregado? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia está falando aí sobre uma possível vinda de Jorge Jesus para o lugar do Felipe Luiz. Sério mesmo que vão colocar pressão no Felipe Luiz porque o Jorge Jesus está disponível aí no mercado? Pô, velho, eu acho que pro bem do Flamengo, eu entendo o que aconteceu em 2019, toda, né, todo aquele momento que o Flamengo teve, que foi maravilhoso, que foi histórico, que foi um negócio que agora aquilo ali é muito difícil de igualar, mesmo com o Jorge Jesus voltando, mesmo com, aquilo ali foi um encontro de muita coisa que deu certo.
Não dá pra ficar vivendo na sombra do Jorge Jesus pra sempre, cara. E é uma torcida barulhenta em mídia social, é uma torcida que se coloca, que cobra. E aí, 2 meses depois, não, tem que voltar o Jorge Jesus? Pô, cara, assim, eu não sou analista de torcedor, nem de sentimento de torcedor. Mas será que faz bem pro clube esse tipo de pressão? Não sei. Fora Felipe Luiz! E volta Jorge Jesus. Flamengo joga bizarramente mal, empata com o Córdoba, se complica na Libertadores e torcida intensifica pedido de demissão de Felipe Luiz e contratação do Jorge Jesus, que está livre no mercado. E eu lavo as minhas mãos, porque um treinador não pode jamais cagar pro principal campeonato do continente. A Libertadores tem que ser prioridade sempre. O Flamengo poupou o Léo Ortiz. E o Alexandro! E vocês viram a partida bizarra do Ayrton Lucas? O gol de cabeça foi em cima dele que perdeu na cabeça pro atacante Gaston Veron do Central Córdoba. E seu Marcão, tu é um leão pra pedir aumento e um gatinho pra cobrar futebol pro filho. Outra partida ridícula do Gerson. O Bruno Henrique também não acertou nada. E o Felipe Luiz foi com os dois até o fim do jogo. Mas também, a Libertadores não é prioridade, né? Mas sim a próxima, a partida contra o Bahia, que é pelo Brasileirão. O Wesley tá de sacanagem, só pode. Voltou da seleção e não tá acertando nada. O Pulgar acreditou que era o Sérgio Busquets do Barcelona e tava cheio de toquinho de letra. Quase entregou a paçoca. O Flamengo tá quase eliminado na fase de grupos da Libertadores com um grupo que tem Deportivo Táchira, Central Córdoba e LDU. Vergonha! É, pessoal, os caras aí estão pressionando a saída do Felipe Luiz, né? Mas e aí, o que é que vocês acham? Tem que sair mesmo o Felipe Luiz? Tem que vir o Jorge Jesus? O que é que vocês têm a falar sobre essa situação? Vocês acham que estão forçando demais a barra, né? Vocês acham que estão querendo muito aí para esse time do Flamengo? Vocês acham que o motivo do Jorge Jesus estar desempregado hoje deixa o Felipe Luiz mais pressionado, né? Porque até então, antes, quando o Jorge Jesus estava empregado, ninguém falava sobre isso. O Felipe Luiz tinha o melhor futebol, era o melhor treinador do momento, era um cara revolucionário, né? Tinha mais títulos do que derrota. E agora, de uma hora para outra, né? Mesmo os diretores, mesmo o BAP, o Boto, falando que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, os caras agora esqueceram que os principais falaram isso e estão colocando a culpa no treinador. Será que não é para tentar cavar uma saída do treinador para poder trazer o Jorge Jesus? Mas será que se tirarem o Felipe Luiz, e aí, se o Jorge Jesus não quiser vir mais treinar o Flamengo, quem vai ser o treinador do Flamengo? Por que querem fazer isso? Porque o Jorge Jesus tem uma história sensacional do Flamengo. Será que ele vai tentar vir para o Flamengo sabendo que pode ser que não faça aquela mesma história que fez e sair, né, pelas portas dos fundos do time do Flamengo e tentar apagar toda aquela história? Porque se ele saiu por cima, eu fosse ele, eu não voltaria pro Flamengo. Porque não é confirmado que ele vai fazer a mesma história que ele fez, né, em 2019 para 20. Então eu não viria. Eu saí, ele é ídolo do Flamengo, muita gente tem ele como ídolo. Eu não viria. Já fiz a minha história, não vou mais pro Flamengo, porque eu daria essa entrevista, porque eu sei que se eu não repetir, eu vou ter que sair pela porta dos fundos e vão esquecer de tudo que eu fiz pelo Flamengo. Então agradeço muito ao Flamengo, agradeço muito a torcida do Flamengo, mas o que eu tinha que fazer pelo Flamengo, eu já fiz. E fecharia as portas, não viria mais. E deixaria de colocar pressão em todos os treinadores que passam pelo time do Flamengo. Porque qualquer treinador que passar pelo time do Flamengo, no momento que o Jorge Jesus estiver desempregado, ele vai ser pressionado sim, porque tanto as viúvas, como a mídia, como todo mundo vai pressionar para que venha o Jorge Jesus para o time do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso que foi falado no vídeo? Deixa aqui nos comentários a respeito do Arrascaeta, do Mauro César, essa treta toda, tudo isso que estão querendo farmar aí para dentro do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!